Eu gostaria de finalizar dizendo que é possível, sim, fazer uma ação séria de revisão de contrato, né, de financiamento de veículo para baixar o valor da parcela, mas isso passa por um cálculo jurídico idôneo, um cálculo correto que comprove que a sua parcela, ela foi feita, o seu contrato, muito acima da média de mercado. Amigos do canal, sua parcela de carro está atrasada? Você já tem alguma empresa lhe procurando com promessas de redução na sua parcela? Esse vídeo é para você. Roda a vinheta. Doutor Luiz, me diz aí, redução nas parcelas de financiamento de carro, isso existe mesmo? Existe, mas infelizmente a maioria das vezes não é da maneira que as empresas prometem e os escritórios de advocacia também. Há uma grande promessa para reduzir a parcela de carro, que vai resolver a coisa rápida. Infelizmente não é assim. Inclusive tem muita empresa aí, picareta, enganando os consumidores com essa promessa, pedindo valores altos de entrada no serviço, justamente para que a pessoa confie e passe a pagar um valor menor da parcela, até a metade do valor original, e para ficar protegida, né, dessa situação, para não sofrer uma execução e um mandado de busca e apreensão. Pessoal, segura aí que agora nós vamos mostrar a verdade sobre esse tipo de serviço, viu? Vamos lá, doutor. Explica para o pessoal, bem direitinho, o que é que dá para fazer e o que não dá para fazer quando a pessoa, infelizmente, não teve condições de honrar com as parcelas dos carros dela. Antes de tudo, é importante explicar o seguinte. Quando se trata de uma revisional de parcela, a gente está falando de uma revisional de contrato. Então, você firmou um contrato com o seu banco para financiar um veículo, você concordou que aqueles juros eram os juros adequados para a época e que você conseguiria pagar. É a mesma história da revisional de empréstimo. Então, tem muito advogado que entra com a revisional de empréstimo também para diminuir o valor da parcela. No judiciário, a única maneira de diminuir o valor de parcela é quando você comprova ao juiz que aquele contrato ele foi feito sob a égide de um juros abusivo. Só que aqui é muito comum no nosso país confundir juros altos com juros abusivos. Juros altos, de fato, nós sofremos com juros altos aqui no Brasil. Mas não significa que ele é abusivo. O que conceitua juros abusivos, segundo a nossa jurisprudência, é aquele juros que está acima do dobro da média de mercado. Vou explicar rápido para o pessoal de maneira para facilitar a compreensão. Por exemplo, se em determinado mês 50 bancos no Brasil concederem um empréstimo para débito em conta, e desses 50 bancos você consegue tirar uma média, a média, vamos supor, é 2,5% ao mês. Se um desses bancos concede um empréstimo que o dobro da taxa ultrapassa a média, aí sim a gente considera como abusivo. Mas isso não é fácil de comprovar. Você tem que ter a expertise do cálculo jurídico, você tira o portfólio de todos os bancos que emprestaram naquele mês, na lista do Banco Central, e você comprova ao juiz que aquele contrato ele está superior do dobro da média. Aí, de fato, dá para arrancar uma liminar e também uma sentença favorável para mudar o valor da parcela. Na realidade de financiamento de carro é difícil você achar uma empresa, então, oferecendo juros abusivos. É difícil porque os bancos, os sistemas dos bancos já calculam que seria mais do que o dobro da média. Então, assim, os juros são altos, mas segundo o nosso ordenamento jurídico, não são abusivos. É difícil você comprovar que tem mais do que o dobro da média. Então, o que as empresas fazem? Elas prometem que vão reduzir a parcela, elas fazem um cálculo segundo o critério deles e diz que a partir daquela data você vai pagar X para a empresa. Só que muitos consumidores de boa fé acreditam que estão pagando o banco, que estão pagando o banco que financiou o seu veículo. Mas não, você está pagando aquele escritório de advocacia ou a empresa que está prometendo a revisão. Só que a parcela original não está sendo paga. Isso é um perigo, né? É um perigo porque o contrato entra em inadimplência durante um bom tempo. De certa maneira, essas empresas estão buscando liquidar o contrato através de um desconto de campanha lá na frente. Só que eles não falam a verdade para o consumidor. Eles apenas alegam que vão reduzir a parcela. E a parcela, em vez de estar sendo paga para o banco, que financiou o veículo, está sendo paga para a empresa. Isso é uma venda mentirosa, então, né? Isso aí afeta o Código de Defesa do Consumidor, afeta a índole da empresa que oferece uma venda assim. Muitos consumidores não sabem, mas eles estão na inadimplência, né, com o nome negativado, protesto em cartório, e muito em breve vão sofrer uma execução. Então, o que acontece?
Alguns escritórios, algumas empresas, até para disfarçar o negócio, realmente eles entram com uma ação judicial de revisão de contrato. Mas eles já sabem que não vai ser deferida uma liminar. Já sabem que o processo não vai ser ganho. Mas eles entram para mostrar para o cliente que de fato entraram e que aquele valor que está sendo pago faz jus pelo serviço. Acontece o seguinte, o problema é que uma vez que o contrato original não está sendo pago, o banco vai entrar com uma ação judicial, com um pedido de liminar, para expedir um mandado de busca e apreensão, para que um oficial de justiça recolha o seu carro, né, no endereço do contrato, para levar a leilão, vender o carro para pagar a dívida. E a pessoa não sabe disso. E a empresa que faz esse tipo de serviço, ou o escritório que faz esse tipo de serviço, muitas vezes não costuma nem monitorar se está tendo mandado de busca e apreensão na praça. Então, há um risco muito grave de entrar nesse tipo de serviço. Tá. Então vamos mostrar para o pessoal aí o jeito correto de trabalhar em cima disso. A galera que está assistindo até agora aqui, ela quer uma solução, né? O primeiro passo é fazer um cálculo sério para saber se os juros do teu contrato, de fato, é um juros que extrapola o dobro da média de mercado. A jurisprudência consolidada do STJ diz que, uma vez comprovado que fugiu muito da média, que é mais do que o dobro da média, é passível, sim, de uma revisão contratual para diminuir as parcelas. Porque no final do julgamento, no processo, vai estabelecer que aquela taxa de juros busca a média da época da contratação. O mês e o ano da contratação foi feito o empréstimo, a concessão do crédito. Aí tudo bem, a parcela vai diminuir. Como muitas vezes o contrato já está em atraso, muitos que estão assistindo o vídeo podem estar nessa situação de já ter várias parcelas em atraso, talvez não vai dar tempo de fazer esse serviço dessa ação revisional. Ela pode ser feita? Pode ser feita. Tem como descobrir se tem mandado de busca e apreensão na praça? Tem como descobrir. A nossa equipe faz isso, porque nós atendemos alguns casos emergenciais para ajudar pessoas em situações difíceis, situações graves. Agora, se não der tempo de fazer ação revisional, se não der tempo de monitorar ali um mandado de busca e apreensão, deve-se atacar erros no processo, erros graves na liminar que foi pedida pelo banco para tentar arquivar esse processo de mandado de busca e apreensão e recolher o mandado e indeferir a liminar. Tem como fazer, mas não são todos os profissionais da área que conseguem fazer da maneira correta. Certo. Então a dica de ouro aqui é monitoramento. É necessário. Aqui no nosso projeto, nós temos esse tipo de serviço, né, para quem está numa situação emergencial, justamente para, primeiro, monitorar se há um mandado de busca e apreensão na praça. E uma vez havendo esse mandado, esse pedido, dá para tomar algumas medidas para que a pessoa esteja salvaguardada e consiga pagar essa dívida com desconto de campanha. Aquele desconto que nós já explicamos em outros vídeos, que pode alcançar o patamar de até 90%. Fazendo esse monitoramento, se há ou não mandado, e uma vez tendo ação judicial para recolher o veículo, dá para fazer uma investigação dos erros existentes no processo para pedir um arquivamento, que eu vou dar algumas dicas, mas existem várias possibilidades de erro. Por exemplo, se o endereço do contrato não bate com o endereço do gravame vinculado ao Detran, essa é uma possibilidade de arquivamento da busca e apreensão. É uma forma de combater isso. Ou se a parte não foi notificada da dívida, não tem como expedir mandado de busca e apreensão, porque isso é um pré-requisito da lei para que seja concedida a liminar. Então são coisas simples, mas absolutamente técnicas, que faz todo o diferencial para que, de fato, possa pedir a suspensão da liminar e o recolhimento do mandado de busca e apreensão. Perfeito. Então, que maravilha. Então, eu já quero explicar aqui, pedindo a permissão aqui para os nossos ouvintes, que eles entendam o seguinte. Se você foi abordado, então, por um escritório, uma empresa, lhe oferecendo a redução da parcela imediata do seu financiamento de carro, levanta a orelha. Isso aí não dá, né? Se você teve o carro apreendido por um oficial de justiça e o advogado ou o profissional te sugere colocar em dias, vai resolver, doutor? Na grande maioria dos casos, não. Infelizmente. Por quê? Uma vez que o mandado foi expedido e ele seja válido, o devedor foi notificado da maneira correta, entre a expedição do mandado e o recolhimento do veículo, não adianta colocar a parcela em dia. Porque a ordem já foi deferida. Você precisa acusar vícios, erros no processo para recolher um mandado. Então não adianta. Então existe até um momento correto para fazer acordo com o banco. Se você consegue colocar em dia antes da notificação, tudo bem. É válido o argumento de defesa e é válido o pedido de suspensão da liminar. Porque você colocou em dia as parcelas antes da notificação. Colocar em dia depois, já há um risco terrível de não suspender a liminar.
E se uma vez é expedido o mandado de busca e apreensão, não adianta sair correndo, pegando dinheiro emprestado com os outros para colocar em dia. Porque os bancos eles não vão voltar atrás. Isso não enseja o recolhimento do mandado de busca e apreensão. A liminar vai ser cumprida. O banco vai ser pago e o seu carro vai ser apreendido. Então, esses pequenos detalhes de ordem técnica faz totalmente a diferença nesse universo da defesa do mandado de busca e apreensão e da defesa da execução para cobrar a parcela de carro que está em atraso. Maravilha. Gente, isso é um pouco do que a gente tem para passar para vocês, mas eu queria muito a participação do pessoal, colocando aí alguns casos concretos que num dos próximos vídeos, a gente quer comentar um pouco, porque às vezes é limitado. A gente tem muito caso aqui do pessoal que a gente acaba acompanhando, mas é interessante que a gente tenha mais casos para comentar, porque assim, eu gosto de esgotar aqui todo o conhecimento do Dr. Luiz. É um cara fera, vocês já conhecem aí no canal. Eu puxo o saco, puxo sardinha mesmo, porque não conheço ninguém nessa área de dívidas igual ele. E é isso. Queria muito a participação de vocês, colocando os casos de vocês aí, e um pedido especial, né, doutor? Faça aí. Antes de pedir para que vocês, de fato, se inscrevam no canal, dê o joinha, né? E permite que esse conteúdo chegue ao máximo de número de pessoas que precisam de ajuda, eu gostaria de finalizar dizendo que é possível, sim, fazer uma ação séria de revisão de contrato, né, de financiamento de veículo para baixar o valor da parcela, mas isso passa por um cálculo jurídico idôneo, um cálculo correto que comprove que a sua parcela, ela foi feita, o seu contrato, muito acima da média de mercado. E uma vez não comprovando isso, nós vamos trabalhar o quê? A sua defesa, os vícios e os erros no processo, para suspender a liminar de busca e apreensão e recolhimento do seu veículo. Dá para fazer de maneira séria. E muito cuidado com as empresas e escritórios que estão prometendo algo que não vão conseguir cumprir. Tá bom, pessoal? Em breve estaremos aqui de novo no canal com mais notícias e mais informações úteis para te ajudar a combater as dívidas. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.